Fala aí, galera, beleza? Antes de mais nada, eu preciso dizer para vocês compartilharem muito esse vídeo, porque eu vou sanar nesse vídeo uma dúvida de uma vez por todas sobre uma coisa que é muito mal falada, mal explicada no mundo da música e é até mesmo bem desconhecida da grande maioria, né? Que é a percepção musical. Dois tipos de percepção musical específicos. No caso, os tipos de percepção musical absoluto e relativo. Mas antes eu vou explicar rapidamente o que é cada um. O que é o ouvido absoluto e o ouvido relativo? Chamado de ouvido absoluto e ouvido relativo. O ouvido absoluto é a capacidade de você pegar o tom, pegar, por exemplo, uma nota musical sem precisar comparar. Por exemplo, o ouvido absoluto, se ele ouvir isso aqui, ele vai gravar exatamente isso aqui, ele vai reconhecer exatamente isso aqui pro resto da vida, como se fosse uma cor. Se você conhece uma cor, você não vai precisar comparar essa cor com outra para saber que é a cor que você reconheceu. No ouvido absoluto é exatamente assim. É impressionante. Se você pegar um tom como esse que eu usei, esse exemplo que eu usei aqui, você vai saber exatamente o que espera da tua vida, você vai reconhecer exatamente o que você ouviu. Exatamente. No ouvido relativo, por outro lado, é um outro caso, ele é um ouvido comparativo. Ele é um ouvido onde você precisa comparar. Por exemplo, você precisa comparar esse som com o outro para saber que exatamente esse som é o som que você ouviu. Por mais que você já tenha uma noção, tipo assim, por exemplo, usando um exemplo de alguém que já tem ouvido treinado, por mais que a pessoa já conheça esse som, já tenha uma certa noção do que ele seja, ela ainda assim pode precisar, não quer dizer que necessariamente vai. Eu vou desmistificando uma coisa, não quer dizer que ela necessariamente vai, mas ela pode ainda assim precisar, né? Ainda assim comparar com uma outra coisa para saber exatamente o que é. Ainda pode assim precisar comparar com outro tom para saber, tipo, esse tom aqui parece ser tal, então compara com outro para saber que isso aqui é exatamente o que ele é, que eu acho que ele é. Então essa é a diferença dos ouvidos. O absoluto, por exemplo, o ouvido absoluto, ouviu esse som, pronto. Eu vi aquilo ali, eu vou saber sempre identificar esse som e acabou. O ouvido relativo não necessariamente. Ele pode sim precisar de comparar com outro tom para saber que é esse, ou dependendo dentro dos tipos de ouvido relativo, porque não é só um desmistificando, às vezes a pessoa tem um ouvido relativo mais comum, onde ela precisa mais de uma comparação. Ela pode ter um ouvido relativo que não, nem tanto. Ela pode ter um ouvido relativo que já chega mais perto do ouvido absoluto. Então tem essas variações aí, não dá pra padronizar, tipo, você tem tal ouvido relativo e acabou. Não. Você pode ter dentro dessa faixa, né, dentro do espectro do ouvido relativo, mas ainda assim pode ser um ouvido relativo muito mais apurado. Então a pessoa pode precisar de uma comparação ou já ter escutado um certo som, um certo tom, né, um acorde, no caso de uma música, um acorde, no caso de uma música maior mesmo, uma canção, no caso de um acorde, ela ouviu esse acorde aqui uma vez, ela vai sempre identificar esse acorde em qualquer outra música e tal, ou se ela não ouvir exatamente o acorde que ela fez, que ela ouviu, mas num tom maior, num agudo, uma coisa mais grave, ela já vai fazer tipo, ouviu uma coisa parecida. Ela não vai ter necessariamente aquela dificuldade para entender. Ela vai saber que é algo que ela já ouviu, mas ela ainda vai precisar, ainda pode precisar da relatividade. No caso do ouvido afinado, do ouvido mais afinado, ela ainda vai precisar da comparação para tipo, eu vi esse tom aqui, eu reconheço esse aqui, então isso aqui é tal tom. No caso do ouvido mais afinado, porque o meu tipo de ouvido, para especificar melhor, se eu ouvir, por exemplo, quando eu ouço um acorde, se eu ouvir um acorde de uma música e eu ver esse mesmo acorde dentro de outra música, por mais que esteja com uma certa diferenciação, eu já sei que esse acorde aqui é tal. Eu só. No meu caso, eu só não vou saber porque eu não tenho ouvido treinado. Eu não sei exatamente o que é um Mi maior, o que é um Mi menor e tal. Mas de qualquer jeito eu já vou saber que é parecido. Então, esse no geral, né? Resumindo, esse é o ouvido relativo. Precisa comparar, você precisa de uma fonte do jeito ou de outro, você precisa de uma fonte para comparar, né? Dentro desse, como esse exemplo essa explicação que eu dei para vocês. Beleza, então, desmistifiquei duas coisas aqui. Expliquei sobre o ouvido absoluto e o ouvido relativo. O ouvido absoluto é uma coisa bem específica. Já o ouvido relativo é uma coisa mais, ele é uma coisa comum, né? É uma coisa mais geralzona.
Apesar de muita gente ter ouvido relativo e não sabe, eu já desmistificando outra coisa que muita gente acha que muitos músicos dizem errado, não é errado. São poucas pessoas que têm, né? Mais ou menos poucas pessoas, mas não é algo super raro, como dizem que às vezes, né, se 1 a cada 10 mil pessoas tem porra nenhuma a ver com isso. Beleza? Muita gente tem ouvido absoluto e não sabe. Pode ser que você tenha e você não saiba. Beleza? Só dá pra descobrir isso com um teste técnico de música, um teste mais aprofundado. Mas desmistificando aí os mistérios da música, inclusive sobre a vida relativa e a vida absoluta. Beleza? Espero que vocês tenham curtido e valeu!